Mar Becker se apresenta. Quem é Mar Becker? Mar Becker, nome oficial Marcélia Andresa Becker, é uma gaúcha de Passo Fundo que se enveredou para a escrita em algum momento e não soube mais sair. Acho que é a melhor apresentação que eu posso fazer de mim. E o que é a infância? A infância, para mim, é o lugar desde onde se bebe de toda a palavra naquele sentido mais tenro, no seu aspecto de primeiro contato com o mundo. Então, acho que não há escrita que não tenha algum compromisso com a fundura, se não beber da infância. A infância está ali como um poço. Estava hoje escrevendo um verso que diz assim, tomando nota, né, anotando. O verso diz assim: há em mim uma criança vestida de poço, sempre dormindo à beira do que digo. A criança, a infância são espreitas na minha escrita, acho que na minha vida, acho que na minha constituição. E gosto que seja assim. O que representa a Bíblia assim para sua vida, para sua poesia, para o mundo? Eu tenho uma relação muito ambígua com o texto bíblico. Eu acho um texto fabuloso, um texto belíssimo. Há passagens assim que são pura poesia, que são o de melhor que se tem em poesia. E ao mesmo tempo é um texto muito controverso, porque há nuances ali de silenciamento de mulheres e outros grupos, mas com o olhar, a partir de onde eu leio, eu vejo que eu procuro um pouco perceber isso do aspecto da mulher. Então, não é muito fácil, eu tenho uma certa relação de embate, que às vezes é sedução e às vezes é embate com o texto bíblico. Agora é inevitável certo empuxo, assim, o Cova Profunda é a Boca das Mulheres Estranhas, que é uma plaquete, por exemplo, usa como título um provérbio, parte de um provérbio. Cova Profunda é a Boca das Mulheres Estranhas, é parte de um provérbio. E há, principalmente acho nesse material, muito de diálogo com o texto bíblico, seja para contrapor, seja para fazer ironia, seja para flertar com isso de algum modo. Eu venho de uma família de mãe e de tias muito religiosas, assim, de ir na missa de pequena, sabe? Então, o meu encontro com a Bíblia traduz um pouco essa ambiguidade. É um lugar de encontro também com as mulheres da minha família. Então, há algum conforto e também de estranhamento. Mas por que é desse jeito? Por que se fala assim? Por que as mulheres não têm tanto lugar aqui ou são subservientes? E poderia seguir questionando a longa data aqui na tarde. Então, acho que esse é o lugar, assim, é um lugar especial, é um lugar muito importante dentro da minha escrita. Eu dialogo o tempo todo, como também com outros textos assim, constitutivos da cultura, a poesia clássica japonesa, poesia clássica chinesa, o Tao Te Ching e por aí vai. Acho que esses livros fundantes, eles são importantes para estabelecer diálogo, para se revisar, para levar o próprio texto e debruçar esse texto sobre aquilo que já foi dito. As coisas mais importantes, eu acho, foram ditas nesses materiais, assim, que são meio pilares da civilização. Você lembra da primeira vez que você conheceu o mar? Eu lembro, assim, vagamente. Eu conheci tarde o mar, sabe?
No interior do Rio Grande do Sul a gente não tem muito acesso. O que a gente conhece é mais terra, é barro. Eu tive um tempo de passagem de infância por Lagoa Vermelha, que é uma cidade nos campos de cima da serra, uma região ali um pouquinho perto do Planalto Médio, onde fica Passo Fundo. E a vivência lá é muito atávica, é terrunha, é terra, é cavalo, tem fazendas, muito rural nesse sentido, assim, dos arredores. E o mar sempre veio através de notícias, assim, do que se ouvia na RBS, que é afiliada da Globo lá, que a Praia de Torres, o litoral de ali, região Porto Alegre, um pouco adiante, Tramandaí, enfim. Então, eu fui conhecer o mar, eu acho que eu já tinha, sei lá, uns 13, 14 anos, assim. E foi uma experiência muito louca, porque a gente chegou na praia, era em Santa Catarina, se eu não me engano. A gente chegou e era noite. Então, a primeira visão que eu tive do mar foi a de um mar obscurecido, de um mar noturno. Eu não conseguia entender direito o que era a noite do céu e o que era o mar exatamente. Era como se fosse só uma espécie de... uma noite bem escura, uma tela assim, preta. E a gente, logo que chegou, eu quis ir ver, a gente quis ir ver, enfim. E aí, só dia seguinte, eu fui ter notícia do mar claro. Isso é importante dentro da minha escrita, eu acho. Estou refletindo agora, nesse exato momento. Acho que reflete um pouquinho daquela busca que eu coloco no seguinte verso. Em criança eu nunca pensei que se ouvia o mar pela concha, sempre pensei que se ouvia a sombra do mar. Provavelmente porque a primeira coisa do mar a que eu tive acesso foi a sombra do mar. Foi o mar escuro, sombrejado, um mar de penumbra e mesclado com o céu, indiferenciado do céu, como se alto e baixo tivessem se tocando de forma bela e também ameaçadora em certo sentido, porque o olhar se confunde e as confusões são difíceis às vezes. Né, Pê? Tô aqui com o gato, participação especial de Pelúcio. Por que gatos? Esse aqui, ele chegou para nós, foi assim. A gente morava num outro bairro aqui em São Paulo e tinha uma colônia de gatos em torno. E o vigia da rua chegou com ele pequenininho assim e falou: caiu de algum lugar, a mãe não levou e vai ficar com vocês. Eu falei: ai não, mais um, né? Já tinha resgatado acho que uns 7 encaminhado. E aí esse aqui ficou, eu fiquei receosa de entrar em contato com a mulher do abrigo de novo e falar assim: olha, não é 7, é 8, é mais, sabe? Ela já tinha me ajudado tanto, eu falei: tá bom, vamos ficar com esse aqui. Não era a ideia ele ter vindo, e aí ele veio, pequenininho, e ficou, e foi muito mimado, eu acho, porque ele é acostumado assim, ó. E acho que faz parte, ele está sempre presente, o Pelúcio, e tem uma outra que é mais assustadinha, que está escondida agora. E eles cercam um pouco o meu ambiente de escrita. Eu gosto de escrever com bichos assim em torno. Eu tenho 2 cachorros também, e eles sempre estão meio que nos pés, assim, os cachorros, e os gatos um pouquinho próximos. Colocar a língua com a qual eu escrevo sempre próxima daquilo que não partilha dessa língua, que é a fronteira para o asselvajado, a fronteira para o que eu não entendo, porque embora estabeleça alguma comunicação com eles, com a bicharada, é uma outra espécie, é um reino de pleno mistério, e me agrada muito manter meu trabalho roçando esse pleno mistério, assim, da mesma forma que ele se esfrega aí. Eu também gosto de esfregar a minha língua na pelagem felina.
você fala das mulheres bastante da sua família, né? Acho que nos poemas também. E queria falar sobre mulheres ancestrais da poesia, né? Num dos livros você fala sobre o suicídio de Safo, né? Uhum. Então eu queria que você falasse das mulheres na poesia. Esse suicídio de Safo, na verdade, ele é um pouco inventado. Eu brinco um pouquinho com esse tema. E eventualmente surgem mulheres, assim, sejam contemporâneas minhas com que eu dialogo, sejam outras figuras. A mulher de Sal, por exemplo, a estátua de Sal, que é uma figura bíblica, aparece no Sal, no livro Sal, e outras figuras, poderia elencar aí, sei lá, mais de 10 certamente. E entre personagens da arquetipia do feminino ou autoras com as quais eu dialogo. Acho que elas compõem uma espécie de imageria particular dentro do meu texto. Por exemplo, essas mulheres de Sal cruzam diretamente com aquelas imagens que vêm da minha infância, falando de infância de novo, cruzam diretamente com as imagens das manequins da sala de costura, que eram figuras paradas. Minha mãe foi costureira e aí quando se entrava lá no quarto de costura, no ateliê, a primeira visão que eu tinha antes de ver as bobinas de tecido, antes de ver as miudezas, sala de costura é um mundo de miudezas. Antes disso, o que eu vi eram as manequins, né, como mulheres paradas no meio do caminho. Isso, em algum sentido, me assustava muito, porque era como se era a sugestão de um corpo ali presente, a sugestão de um gesto. Às vezes elas têm mãos levitantes, assim, é como se elas quisessem tocar alguma coisa, mas elas estão paradas num lugar, como se elas tivessem sido estatuadas, calcificadas, e em algum momento da vida. Então, quando eu li isso, assim, quando eu entrei em contato com essa história no Gênesis, está lá no comecinho, eu fiquei muito espantada e acho que também toca na Medusa, né, que é uma mulher petrificada também, que petrifica aqueles que a olham, que lida com a petrificação. Acho que tudo isso, o olhar como luz a partir da qual se pode petrificar alguma coisa ou existir num corpo que pode ser petrificado em algum momento, que pode ser rompido, que em alguma altura do caminho parou. Isso me fascina em algum sentido, assim. Acho que as mulheres que aparecem no meu texto, pelo menos no Sal, isso é muito evidente. São mulheres assim como que interrompidas, como se tivesse o gesto interrompido. E aí a palavra tenta continuar esses gestos. Então, acho que a importância dessas mulheres, para mim, primeiramente, é construir uma cinematografia própria que me permita falar daquilo que eu quero falar, a partir dessas imagens. A Safo é uma mulher, uma poeta que aparece ali, diluída na água, reabsorvida pela paisagem, e também aparece de outros modos a partir do próprio texto, né? Então eu brinco um pouco com a biografia e com a bibliografia, e com a mistura desses campos. Então é inevitável. Eu acho que uma mulher, quando ela escreve, qualquer pessoa, mas assim, friso aqui a mulher como corpo que escreve, quando ela faz isso nesse próprio gesto, eu acho que ela já reinvoca a multidão de mulheres, a legião de mulheres que a antecedem e que muitas vezes não puderam escrever e que teriam a escrever. E aí poderia citar a história da mulher como cerceada ao ambiente doméstico. Não faz muito tempo que a mulher, comparativamente aos homens,
não faz tanto tempo assim que elas se apropriam, né, de instrumentos políticos e da própria língua e publicam e são lidas como elas têm sido. Então tem uma importância política também, assim, trazê-las, dialogar com elas, estar com elas, compor alguma coisa junto, como quem senta na mesma mesa, sabe? E a história de Safo, né, desse suicídio é meio complexa na mitologia, né? Mas eu queria perguntar, não só pensando na Safo, mas em toda a história de mitologia que a gente tem acesso, né? Para que serve essa mitologia? Eu acho lindo, assim. Para mim, sabe que meu contato com a mitologia vem com a mitologia grega, falando assim dessa mitologia especificamente. Depois eu fui amar outras mitologias, mas acho que essa primeira que chega, mais acessível, mais organizada em termos de registro histórico. E eu era muito, assim, com 12, 13 anos assistia série, assim, enchendo na Princesa Guerreira. Assim, foi bem pelo mundo pop que veio. E aí eu comecei a procurar em Google, não era Google na época, era assim, KD, lembra do KD? Tu não lembra, eu acho. E ler a respeito, assim, e as coisas, assim, vinham muito bagunçadas, né, nesse contato primeiro, né, o que tu faz quando tu tem 14, 15 anos, assim, tu compreende um mundo de forma muito bagunçada mesmo, assim, sem muito discernimento. Então, eu lia a partir de enciclopédias, e aí outras versões confrontavam, e eu não entendia, por exemplo, assim, mas como que Apolo é o deus da música e Dionísio também é da música, sem compreender que eram aspectos diferentes, né? Esse tipo de nuance eu fui entender mais tarde, e acho que de algum modo a narrativa que se produz aí, não é à toa que a psicanálise bebeu muito dos mitos, no sentido geral, mas acho que a narrativa que se constrói nisso traz muito de verdade, né? Traz muito daquilo que é o traço do humano, os dilemas humanos, e o tempo todo a escrita volta a isso. Se uma escrita não volta aos dilemas humanos, essa é uma escrita um pouco vã, me parece, porque e os dilemas no sentido amplo, assim, o humor, as trocas, os medos, os amores, essa é a matéria da escrita, e o mito toca justamente aí. Então é inevitável estar em contato com isso. E mais tarde eu fui ler, fui descobrir um pouco da mitologia hindu, me interessei muito aí entrei em contato com outros mundos. Agora tudo de forma muito incipiente, sabe? Eu nunca estudei isso a fundo, de me dedicar como talvez assim se deveria fazer em temas tão complexos, assim, que envolvem um circuito de conceitos que eu definitivamente não domino. E a poesia? O que é a poesia? A poesia é um modo de negociar com a... Não, como é que eu falo? A poesia é o lugar onde se negocia com a língua um modo mais feroz de calar. Eu acho que eu tentei dar uma saída pela tangente, assim, recuperando um verso que eu já tenho, porque falar o que é a poesia é muito difícil. A poesia pode ser muita coisa. Eu não me identifico com aquelas pessoas que às vezes têm um olhar sobre o fazer poético e o separam assim: isso não é, poesia se faz assim, poesia não se faz assim. Eu acho que a entrada na poesia, o que se pode fazer quando se faz poesia é muita coisa. E eu gosto
de poetas que são muito diferentes entre si. Eu estava lendo Adília Lopes esses dias e apaixonada pela escrita dela, pelo humor, pela leveza, pelo olhar assim que fratura o real de uma maneira muito inusitada. E aí de repente eu fui para o Jacques Roubaud, que é um poeta francês que fala sobre luto de uma forma belíssima. Assim. Aí eu vou para Hilda Hilst, aí eu vou para Eurídice. E há universos assim muito singulares em cada um dessas. E acho que por isso mesmo eu não posso me identificar com falas que circunscrevem o fazer poético a isso ou aquilo. Eu acho que se pode entrar por muitas portas e janelas e basculantes e frestas e craquelações dentro da poesia. Acho que isso é democrático, isso é bonito, isso enriquece a língua, amplia a língua. Então, for me perguntar o que é poesia, talvez assim precisasse uma vida para dizer, olha, poesia pode ser isso, poesia pode ser aquilo. Há muitas maneiras de se fazer. Hoje eu estava lendo para um podcast que tinha de manhã, retomei um pouquinho o livro da Sharon Olds, que é uma poeta norte-americana, um pouco descendente da tradição beat, e que flerta também com o surrealismo, assim, e a poesia dela é uma poesia caudalosa, se espalha, o verso às vezes se alonga, com poemas compridos, muitas vezes narrados, também trazem alguma coisa de narrativa. E assim que eu fecho esse livro, eu posso tranquilamente começar a ler Masaoka Shiki, assim, do haiku, por exemplo, que são, como diz a Micaela Schmid, né? São saltos do pensamento, são pequenos ajanelamentos na língua, assim, coisas muito pequenas, mas que abrem paisagens, abrem vastidões. Então acho que, só para exemplificar como se pode sair de um universo e ir para outro, e se está no registro da poesia, do poema, de todas as maneiras. Assim. Acho que o lance todo é de que forma, que envergadura que tu dá àquele que é o teu projeto estético, seja ele qual for. Que tipo de rigor tu leva em conta quando tu trabalha na língua. E isso eu acho que vai diferenciar assim, o que é texto bruto e o que é aquilo que tem a curvatura própria e a nuance do poema, que é esse volteio da língua sobre a língua. E qual é a importância das redes sociais para a poesia? Eu acho, para mim especificamente, posso falar da minha experiência, assim. Para mim foi muita, porque eu venho do interior do Rio Grande do Sul. Eu lembro que quando eu comecei assim a escrever, eu não tinha nem acesso assim a Sesc na minha cidade e tal. Eu tinha a biblioteca pública, a escola pública, tinha uma e outra troca, assim, a minha irmã escrevia também, eu conversava muito com ela sobre isso, lia junto, mas a internet foi o campo a partir do qual eu pude estabelecer redes de diálogos com pessoas que faziam aquilo mais ou menos como eu fazia, que faziam um tipo de texto poético, da forma como eu fazia e como eu gostava de trabalhar. Então, o acesso a, primeiramente, blogs, que mais tarde foram se tornar aí um pouco aquilo que a gente vê no Substack hoje. Mas naquela época estou falando aí 2008, 9, 10, assim. Nessa época era muita coisa de blog, o blogger, né? E aí mais tarde veio o Facebook e bem depois assim veio o Instagram. E esse tipo de caminho para mim, já que eu não contava com outra entrada, assim, eu não tinha
como publicar o meu material, né, no começo. Eu não tinha como publicar em jornais, por exemplo. Não tinha esse tipo eu não conhecia ninguém, basicamente, sabe? Então eu fui fazendo a coisa meio por mim, assim, eu tenho esse canal aqui, então vou começar a publicar aqui. E uma coisa muito do pequeno, assim, diariamente. E isso para mim foi muito interessante, porque primeira coisa que se estabeleceu um contato direto do público comigo. E isso é uma coisa que eu prezo até hoje, assim. Mesmo estando numa editora e tendo um pouco mais de espaço, eu não abandono esse caminho do pequeno, do dia a dia, de Instagram, porque eu acho que a partir dali, daquela amostra que o leitor, a leitora tem ali, ele pode ter acesso, pode ir buscar o livro. Então eu acho que não compete com o livro. Eu acho que, pelo contrário, amplia, encoraja o acesso ao livro. Isso acontece comigo, eu leio muita coisa em redes sociais, muita. Tem muitos poetas que eu conheci dessa maneira. Eu acho que talvez a maioria das coisas que eu leio em poesia contemporânea, eu imagino que eu tenha conhecido assim. Por navegar, pegar o nome, nossa, isso é muito interessante. O que mais que essa pessoa faz? Que outro tipo de trabalho ela tem? E aí sim eu vou para a obra. Conheci muita gente dessa maneira. Então eu acho um baita meio, se bem usado. Ele pode servir, para mim tem sido dessa forma, tanto como alguém que escreve, como alguém que lê poesia. Dos dois lados eu tenho a experiência positiva. E desse começo que você ainda estava lá no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, para cá, né, assim, uma mudança de paisagens também, toda uma estrada, tanto da trajetória da carreira quanto do geograficamente falando. O que é estrada para você? Estrada, eu estava outro dia, eventualmente eu vou para o Rio Grande do Sul de ônibus. Eu gosto de ônibus, mais do que de avião, assim, quando eu tenho tempo, eu prefiro ir de ônibus e vou olhando, assim, para esse entre São Paulo e Sul e acompanhando a paisagem, assim. Tenho até tentado escrever alguma coisa de poemas de estrada, sabe? Que eu me obrigo agora a sair porque eu tenho coisas para fazer fora. Se eu pudesse, eu não sairia, sabe, Vitor? Essa coisa de acordar, poder ficar no pequeno com os bichos e transformar o meu dia, minha vida, assim, num pequeno claustro. Eu gosto disso. Me faz bem. A saída e a estrada, para mim, é um desafio. E acho que esse desafio pode ser... Eu tenho tentado ver ele de outra forma agora. Eu sempre vi com maus olhos, assim. Sempre permanecendo na minha zona de conforto, que é o ambiente doméstico. E para o novo livro, que eu já falo novo livro, mas eu não tenho nem o desenho disso, mas eu tenho uma ponta de pergunta, assim, que é a que se debruça sobre o que seriam palavras de estrada, o que seriam palavras um pouco mais nômades, o que seria olhar um pouco para aquilo que acontece no correr dos caminhos da vida, assim, sair um pouco da estase, e aí eu falava dessas mulheres paradas no meio do caminho, e ir para o caminho mesmo, ouvir a rua, ouvir a estrada, ouvir... Por isso que eu acho que eu tenho gostado muito também de ônibus, porque eu vou escutando, assim, esse caderno de viagem que eu comecei a produzir. Eu tinha ido de Passo Fundo a Amaral, assim, era noite de Dia das Bruxas. Eu lembro que era 5 e pouco da manhã e tinha um bando de adolescentes chegando na rodoviária, assim, para ir de Passo Fundo a Amaral, uma cidadezinha perto, e eles estavam pintados, assim, travestidos de
de monstros e com a boca costurada, aquela coisa, e pintura, e imitando sangue, assim. Eu pensei, nossa, que loucura, assim, sob essa aurora, né? A cidade vazia de tudo, um único ônibus chegando e aqueles adolescentes, assim, entre o passaredo da manhã, assim, aquela imagem bucólica de comecinho da manhã e ao mesmo tempo emergência dos zumbis, assim, chegando ali, brincando, né? Os adolescentes brincando, um outro chegou na sala de espera da rodoviária e começou a dormir, assim. Então, são cenas que eu não veria dentro de casa. São cenas que eu tenho acesso se eu vou para a rua e se eu encontro. Então, a estrada, para mim, hoje, ela é um chamado. Eu, como prudente, como pessoa um pouco tímida a chamados, e um pouco acostumada a ficar assim na minha concha, eu ouço esse chamado, eu espio, olho e vou tentando tateá-lo aos poucos, assim, devagarinho, sem movimentos bruscos, senão me assusta, que nem gato. E você sente saudade de alguma coisa assim do Rio Grande do Sul? Ah, sempre, Nossa Senhora, muito, demais, bastante. Eu acho que a saudade já está assim no fato de que eu não abandono o meu sotaque. Estava falando hoje no podcast que eu fiz com a Fernanda Lima, o Zen Vergonha deve passar daqui uns dias. E ela, falando comigo, ela falou assim, tu tá em Passo Fundo? Eu falei, não, já tô há 13 anos em São Paulo. E ninguém acredita por causa que eu mantenho, e não é proposital isso, mas eu acho que já é o corpo dizendo assim, do meu lugar. Isso são aquelas coisas que vêm como sina, como fatalidade e graça ao mesmo tempo. Eu não sei pertencer a outra coisa. Para onde eu vou, eu levo a minha cidade no gesto, no jeito, na forma como eu falo, no meu olhar sobre as coisas. Em certa desconfiança, isso que eu estava falando da estrada, assim, eu como alguém um pouco desconfiada, alguém um pouco recluso, assim, acho que isso diz um pouco das mulheres também, mais ao sul, sabe? O modo como elas se comportam, o modo como isso aparece dentro do meu texto. E claro que eu sinto muita falta, assim, dessa coisa de sentar junto, assim, conversar afiada, conversar em vão. Isso eu sinto muita falta. Sinto falta de ter a cidade nos meus pés também. Nos meus pés aqui eu quero dizer assim, a cidade como eu posso acessá-la com o andar. Não dá para acessar São Paulo andando. Eu não consigo nem compor o tamanho dessa cidade mentalmente. E Passo Fundo, assim, quando eu vou lá, eu olho assim para o lado, né? Eu olho para qualquer direção, para onde eu olhe, eu sei onde é que eu tô. Porque eu conheço, assim, claro, eventualmente vai ter um rincão dentro de um bairro mais afastado e tal, mas mais ou menos eu sei, assim, se eu olhar para o céu e eu ver uma torre aqui, ali, eu vou saber, eu posso ir para tal direção, eu sei onde eu tô. Então esse sentimento de lugar, né, de poder ter a cidade como algo possível para os pés, assim, como algo possível para o andar, para o caminhar, isso me faz muita falta. Mesmo quando a gente já morou em outros bairros aqui em São Paulo, toda vez assim, eu sei, o pessoal às vezes fala, nossa, mas São Paulo tem alguns lugares, alguns bairros que parecem cidades pequenas. Tem, mas sempre vai ser um bairro, não vai ser a cidade, entende? Sempre vai ser um bairro, assim, sempre vai ser uma região X. E eu sinto falta dessa coisa geral, né, ampla, assim, da cidade. E conheço, assim, eu fazia muito, eu andava muito a pé em Passo Fundo. Tudo que eu fazia a pé, né? Tudo, assim, de sair de casa, ir para o centro, voltar. Não sei hoje como tá, não sei se eu faria assim, como tá a questão de segurança lá, mas eu até às vezes fim da tarde, noite, assim, eu frequentava a cidade muito,
a partir disso. E, claro, a vivência com a família também, que faz bastante falta. Mas São Paulo me traz outras coisas, assim. São Paulo me permite um acesso a um circuito cultural que eu não tenho lá, por exemplo. E São Paulo permite muita coisa. Eu não posso reclamar de estar sozinha exatamente em São Paulo, porque sempre vai ter assim um outro sozinho que bate comigo, que fala a mesma língua que eu falo. Então é uma cidade que permite encontros e que me recebeu muito bem. Não tenho do que falar assim. São Paulo me recebeu e me recebe muito bem, sabe? Em todos os sentidos, assim, desde da parte de trabalho, nos afetos também. Eu sou muito cuidada aqui por esse lugar. É que de vez em quando eu sinto falta tu que é um pouco do interior também, tu sabe o que é isso, né? Que é tu estar num ambiente um pouco mais arrinconado, assim, tem outra feição. Quando eu fui para Minas, que eu fui para Belo Horizonte, e aí tinha algumas pessoas do interior de Minas, e o modo como elas falavam, mesmo com outro sotaque, mas só as referências assim que elas traziam, domésticas, eu pensava, nossa, eu sei o que é isso, eu sei esses lugares. E é um pouco assim que eu me sinto muita falta, bastante saudade. Imagino que de lá também vem a saudade para mim. A gente está encaminhando para o final aqui, mas antes de fazer a pergunta final, eu vou fazer uma pergunta baseada nessa sua fala. Tem um poema, né, que do Mário de Sá Carneiro chama O Outro, né? Não sou eu, nem sou outro, sou qualquer coisa de intermédio, pilar da ponte de tédio que vai de mim para o outro. Quem é o outro? Para mim, eu tive uma grande outra, né? No processo de escrita, assim, e essa grande outra que foi o meu primeiro ponto de conversa, de diálogo, foi a minha irmã. Eu lia com ela e comecei a escrever com ela. Assim, ela escrevia o dela, eu escrevia o meu e a gente trocava, se lia mutuamente, se ouvia. Então, a minha primeira outra foi uma outra assim, objetiva, inclusive antes da escrita, inclusive desde antes da palavra, na barriga, na vivência assim, de formativa, fisiológica. Acho que tem essa dimensão do outro. Agora, um outro, no sentido mais profundo para mim, significa a possibilidade de abertura de um espaço, que é um espaço dentro de mim, que se torna um lugar de vazio. Estou falando e formulando no momento, assim. Eu acho que a gente é tão preenchido. Eu lembro que o primeiro impulso que me levou à escrita, e acho que ele permaneceu principalmente até a publicação do primeiro livro, foi uma tentativa de um impulso de diferenciação, de me diferenciar das outras mulheres ali da casa, né? Essas duas principalmente, mãe e irmã. Porque como irmã gêmea, eu falo, né, a minha outra objetiva, mas também era uma zona de aproximação, porque gêmeos assim se vestem igual, aniversário no mesmo dia, partilham o mesmo quarto. E a escrita para mim foi o primeiro instrumento que eu tive para poder me diferenciar dela e da figura da mãe também, assim, para procurar quais eram os meus desejos, quais eram as minhas buscas, os meus medos, meus terrores, e que não eram os delas, assim. Talvez, claro, imbricados, e não se faz, né? Não se faz o eu sem o outro, não há essa paisagem seccionada de forma muito nítida, mas acho que a escrita é um primeiro movimento no sentido de estabelecer alguma zona de diferenciação, algum ponto de circunscrição. Então, para mim, a escrita é o lugar desse outro. E ao mesmo tempo é o lugar desse vazio, porque é o lugar em que as outras vozes se ensurdecem. É o lugar em que a voz que vem de fora
e no meu caso especificamente as vozes dessas outras mulheres, se tornam mudas e um espaço de vazio pode se criar a partir de onde em algum momento eu posso falar, né? Por isso que eu acho que escrever é negociar um modo mais feroz de calar as outras vozes, calar internamente para poder ouvir aquilo que quer ser dito por si, entende? Eu nem sei se eu estou falando coisas que têm sentido, viu, Vitor? Mas tu fez aqui uma pergunta pantanosa, eu estou respondendo de forma pantanosa também, de forma selvajada. Tudo faz sentido, né? O Leminski falava assim, falava que há de chegar um dia em que tudo que eu diga seria poesia. Eu acho que você chegou nesse lugar. Né? Acho que se tu escuta assim, acha isso, que bom, assim. Geralmente eu não escuto depois porque eu vejo, nossa, aqui devia ter dito melhor, aqui precisava não sei o quê. Então, bom ouvir isso de ti, me deixa segura. E a gente está chegando ao fim, né? E eu sempre faço a mesma pergunta no final, que é assim, nós vamos morrer, né? Todos morrem. Você tem medo? De morrer? Pra caralho, nossa senhora, muito, demais. Demais, assim, demais. Assim, andei pensando muito sobre. E falo demais, assim, mas há fases, né? Engraçado que nas fases em que, porque a depender do humor, eu às vezes tenho baixas emocionais, assim, muito drásticas. E nos períodos de muita baixa emocional, assim, uma das coisas que eu perco é o medo de morrer, assim. Há uma tranquilidade, uma dimensão de calmaria, assim, como se assentasse alguma coisa de compreensão, assim, não, a vida é um sopro e é isso mesmo, e eu sou a coisa de mais pequena entre outras tantas coisas pequenas que vão passar, e isso se assenta dentro de mim com placidez, assim, que até me espanta. Agora, se o movimento é oposto, que eu estou lidando com demandas externas do mundo, que eu não estou em grandes épocas de muita amizade com a criança vestida de poço, vou falar para retomar essa imagem, para a criança vestida de poço que dorme do lado do meu coração, se eu não estou em grande cumplicidade com ela, que eu deixo ela mais em vão e vou para as minhas coisas, aí o medo de morrer aumenta, assim, é proporcional é como se eu me embrenhasse no mundo e aí eu não quero tanto perder o mundo, assim. Mas se eu estou num período de conversa de perto com essa criança, pocificada, em queda, aí é como se eu não me assustasse tanto falir junto, sabe? E a língua permite, inclusive, tecer comentários sobre o que seria isso, sobre flertar um pouco com isso, qual que seria, que me seduz nesse lugar de abeiramento, de poço, o que me seduz aí, nesse escuro que fale, que está em falência e fale. Então, hoje tu me pergunta se eu tenho medo, se eu falei, nossa, tenho bastante, provavelmente porque eu fiz muita coisa no mundo, assim, se tu me perguntar daqui 3 semanas e a lua for outra, talvez eu responda outra coisa.